Fala pessoal, estamos aqui no podcast da Lição Jovem, o Lição Cast, e nós estamos iniciando um novo trimestre com a lição falando sobre adoração, de volta ao altar. Eu sou o pastor Pedro, distrital aqui do Promorá, e essa aqui é a Clara, diretamente de Vila Mariana, está aqui conosco. Como o pastor falou, meu nome é Clara, tenho 21 anos, sou da igreja de Vila Mariana, e hoje nós estamos aqui para editar o podcast. Estamos com um convidado super especial, e ele é da nossa igreja também, de Vila Mariana, e o nome dele é David Silva, e eu vou falar aqui do seu presente aí, fale sua profissão, um pouco sobre você, o que você gosta de fazer. E aí, David, fala com você. Primeiramente, um feliz sábado, né, a todos. Para mim é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite também. Bem, eu me chamo David, como ele falado, tenho 21 anos, sou mecânico, graças a Deus me deu essa profissão também. E é um prazer estar com vocês aqui para poder tirar lições importantes sobre a palavra de Deus. Show, é isso aí. E para a gente iniciar esse podcast, a gente não poderia deixar de iniciar com uma oração. E eu gostaria que o nosso convidado aqui pudesse fazer a nossa oração de introdução para a gente adentrar na lição. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado por tudo, ó Deus, obrigado por mais um sábado que estamos em Tua presença. Nos abençoe com o Teu Espírito, abra nossa mente, nosso coração, para poder compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E logo de cara nós temos uma tirinha muito interessante. E o título da tirinha tem como relação rompida. E logo de cara nós vemos aí, né? Vai estar passando aí para vocês de casa, aí a tirinha. E a gente tem aqui uma fala para a menina, né? Ela falando, dar atenção à orientação divina. E ela meio que faz um gesto de negação. E depois, na outra parte, nós temos dar atenção a uma cobra falante. E a gente vê uma afirmação dela, uma empolgação, né? Pelas expressões dela. E a minha interpretação logo de cara, quando eu li isso, foi uma frase que eu até coloquei aqui, que diz assim: a falta de relacionamento com o Criador causa descrença. E David, eu gostaria que você pudesse falar mais um pouco pra gente sobre essa tirinha e as suas primeiras impressões que você teve quando você viu. Bem falando, quando eu olhei e estudei, basicamente, eu percebi que aí se baseia também nas nossas escolhas. Ela escolheu e resolveu ouvir, ou melhor, seguir a orientação, né, da serpente. E aí se baseia também nas nossas escolhas também, que fazemos diariamente toda a nossa vida. Então, essa relação rompida pode ser baseada também nas nossas escolhas, que tomamos como decisão. Legal, legal. Eu achei algo interessante aqui, porque ela coloca na balança, né? Quando a gente coloca na balança, na verdade, dá atenção à cobra falante ou a Deus. A gente sabe que ouvir a Deus faz mais sentido, né? Só que quando a gente está com a relação rompida com Deus, quando a gente está distante de Deus, o absurdo, ele parece normal. O absurdo parece normal. O estranho parece normal. A gente parece ficar cego com isso. E é exatamente isso que a lição continua falando sobre apaixonados. Então, não sei se você já teve, né, um momento quando esteve aí apaixonado. Acho que todo mundo. Todo mundo, né? Adolescência aí, os amores platônicos. E isso nos mostra, e a lição apresenta que quando a gente está apaixonado, muitas vezes a gente fica cego. Nós não conseguimos enxergar ali. E o autor da lição, ele conta, né, um relato pessoal dele, quando ele esteve apaixonado ali por uma jovem, e mostra que algo feriu diretamente o coração dele, quando ele percebeu que aquela jovem, na verdade, não se interessava muito com ele, não queria nada com ele, né? E isso acontece, né? É normal, né? Mas quando a gente está apaixonado, a gente às vezes fica cego. A pessoa dá indícios que não está nem aí e a gente ali fica cego com isso. E muitas vezes acontece com a gente, né? E a gente fica ali sem saber de fato o que está acontecendo. Mas a lição, ela compara também essa questão da paixão quando o ser humano, ele larga a relação com Deus. Quem nunca levou um fora? E aí, Deus, ele levou um fora de nós. Nós demos um fora em Deus. Literalmente a gente deu um fora em Deus. Assim como Adão e Eva, eles fizeram. E quando a gente olha para isso daí, uma pergunta, David, que a gente pode fazer é a seguinte: quando a gente olha para essa situação, a história de Adão e Eva, a gente olha que eles negligenciaram a Deus, eles viraram as costas para Deus, mas
como é que nós, hoje em dia, nós fazemos a mesma coisa que Adão e Eva? Por meio de quê? De maneira prática, assim. Como é que a gente cai no mesmo erro de dar esse fora em Deus? Assim, tudo que na minha vida que eu escolho, isso é um Deus para mim. Jesus falou isso, né? Tem até o exemplo do dinheiro, né? Que seria um Deus na vida de algumas pessoas. Toda vez que eu tiro o Deus da minha vida, os prazeres, as coisas momentâneas, o materialismo, ele acaba sendo Deus na minha vida. Eu acabo dando um fora em Deus aí. E tem vários fatores para que eu possa dar um fora em Deus. Porque infelizmente a gente também é um pouco agarrado ao materialismo. Isso se torna um Deus também na minha vida e eu posso acabando dando um fora em Deus. E de diversas formas, se a gente for fazer uma lista aqui de enormes coisas que eu possa dar um fora em Deus, tem várias coisas, né? E essa é o mais importante, se realmente eu colocar Deus na minha vida como prioridade, Ele vai ser meu Deus. Mas se eu descartar Ele, qualquer coisa pode ser o meu Deus da minha vida. O emprego pode ser um Deus. Quando eu decido trabalhar no sábado, sabendo que Deus pediu para não trabalhar. Exatamente. Pode ser um Deus. Algo que eu coloco no lugar do Deus verdadeiro. Com certeza. Então tudo isso que a gente faz, que a gente sabe que é errado, mas a gente vai fazendo, isso vai nos cegando, a gente é como se estivesse dando por fora em Deus. Olha essa coisa terrível. Então é algo que a gente tem que olhar para nós mesmos e pensar: o que eu estou fazendo, o que eu posso mudar? Será que eu estou colocando outras coisas no lugar de Deus? Será que eu estou colocando Deus de lado, escanteando a Deus? Isso é algo muito sério, né? Muito sério. E na parte de segunda, a gente se depara com um título bem interessante que diz: é verdade que Deus disse? E a gente já vê a implementação da dúvida quando Satanás coloca em Adão e Eva. E com isso também, a gente tem dois paralelos: a reação de Adão e a reação de Eva. Primeiramente, eu vou dando aqui a abordar a reação de Eva. E Eva, que diz que ela foi encontrada fazendo, Satanás enganou Eva, fazendo ela acreditar que havia encontrado algo melhor do que aquilo que Deus tinha proporcionado para ela. E já Adão comeu o fruto totalmente consciente que estava fazendo algo errado. E aí, depois, diante disso, tem uma pergunta que eu formulei aqui para a gente poder estar adentrando sobre ela, que é: quais foram os passos que Satanás deu ou usou para destruir o caso de amor entre o primeiro casal e Deus? Quais foram as etapas que Satanás usou para poder destruir esse relacionamento de amor entre Adão e Eva com ele? Primeiro ele introduziu a mentira, né? Começou pelo ponto principal, a mentira. Satanás, às vezes ele faz parecer que a verdade e a mentira são irmãs, estão juntos, né? Algo parecido. E ele fez a Eva duvidar da verdade de Deus. Realmente Deus disse isso para você? Ele pegou ela para ela mesmo se duvidar daquilo que Deus tinha dito para ela. Então Satanás muitas vezes ele faz se parecer a verdade com a mentira, como se fosse preto no branco, algo parecido, algo, sabe? E é isso que ele faz, traduzindo a mentira, e assim consegue distorcer, destruir relacionamentos. Principalmente hoje também, nossa geração de casamentos, relação de amigo, é afetada exatamente pelas mentiras, pelas fofocas, né? É interessante a astúcia de Satanás, né? Porque a gente vê que havia muitas serpentes no Jardim do Éden. Tinha muitas opções de serpentes e animais, mas nenhuma falava. E a gente vê que ela poderia ter enxergado isso desde o início. Poxa, eu já estou acostumada a ver algumas serpentes aqui no jardim, mas uma que fala. E achar estranho, né? Não tá normal esse negócio aí, tá diferente, né? E a gente vê que a curiosidade mata ela, né? Digamos assim, né? Por querer saber mais, né? Muito interessante. Verdade. Eu consigo ver também, David, a questão da sutileza, né? Algo sutil ali, no sentido de que ela vai devagar ali, né? Você falou a questão das mentiras ali, junto com as verdades, né? E ali a serpente vai ali, né? Com palavras bonitas e tudo mais. E assim é o pecado, né? É dessa forma que a gente se afasta de Deus, né? De maneira sutil, de maneira assim, a gente nem percebe. Então, assim, Satanás, ele não quer se apresentar com uma imagem daquele diabinho ali com um tridente. Ele se apresenta como algo bonito, algo sutil ali que a gente pensa: não, isso aqui não é errado, não, isso aqui não tem nada a ver, não é nada, é normal. O que é que tem de mais? É normal. Esse filme aqui não tem problema nenhum, esse site aqui não tem problema nenhum, é normal. E é a partir desses normais que a gente vai se distanciando mais de Deus, cada vez mais de Deus. E a lição ela vem falando sobre advertidos e também protegidos. Advertidos e protegidos. Eles foram advertidos, não foram? Sim, com certeza. Deus advertiu, né? E ainda continua advertindo a gente dos perigos, das tentações que nos cercam, né? Através da sua palavra, Ele nos adverte bastante sobre o perigo que a gente acaba percorrendo.
Isso nos mostra, David, que assim, hoje em dia, né, quando a gente aplica para a nossa vida, da mesma forma, a gente às vezes tende a colocar desculpas, mas Deus ele adverte a gente. Quais são as formas, hoje em dia, que Deus adverte a gente do pecado, assim como Ele advertiu Adão e Eva lá no passado? Quais são as formas? Primeiro, pela palavra dele, né? Na palavra e também através da vida de outras pessoas também a gente pode aprender. A vida de outras pessoas, né? O exemplo, as coisas acontecem na vida das pessoas. A gente pode aprender com a palavra, que é o principal, e com pessoas também por aí a gente pode aprender, né? Testemunho, né? Testemunho. Eu acho bem interessante essa parte, porque ele diz que nós somos tão seguros à medida que nós estamos perto de Deus. E quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos expostos e sujeitos a muitas coisas. E aí, eu lembro prontamente daquele versículo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, é uma premissa. Eu preciso escolher estar à sombra do Altíssimo para poder ser protegido e descansar nele. E muitas vezes, quando a gente está distante de Deus, a gente não tem segurança. E muita gente não percebe que a gente não está seguro. A gente acha que está tudo bem, só que na verdade a gente está sujeito a tantas coisas. No mundo espiritual acontecem tantas coisas que a gente nem imagina. E a gente está sujeito, totalmente exposto e fragilizado às coisas de Satanás, né? E assim, tem um texto aqui na trecho da lição que eu achei muito interessante. Fala assim, ó: nunca podemos esquecer que a qualidade de nosso relacionamento com Deus é a nossa única proteção contra Satanás. E com isso a gente tem que fazer uma pergunta, né? Qual é a qualidade do meu relacionamento com Deus? É o tanto que eu invisto. Relacionamento é um investimento que você faz. Então eu devo investir no relacionamento com Deus. Tem pessoas por aí que pensam que o dinheiro traz segurança, mas o dinheiro pode acabar e a segurança pode fugir. Mas se você investir no relacionamento com Deus, isso não pode fugir e ninguém tomar de você. Então, se você investe no relacionamento com Deus, ele pode ser qualificado muito bem. Olha, quais são as formas hoje em dia que relacionamentos eles se acabam? Por meio de que vocês acham que os relacionamentos se acabam? Falta de tempo, pode ser? Com certeza. Falta de tempo? É um fator. Um fator? Quais outros fatores? São vários fatores por aí, principalmente o tempo. Porque o tempo que você dá para uma pessoa, você está dando a sua vida para ela. Então, o tempo significa a sua vida. Então, quando a gente investe no relacionamento, se entrega por completo, é a sua vida que está em jogo. A prioridade que você dá. Com certeza, a prioridade. E isso a gente tem que levar para o nosso relacionamento com Deus. Será que muitas vezes a gente não tem dado tempo para Deus na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele, e com isso o nosso relacionamento está se enfraquecendo cada vez mais? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso, né? Porque afinal de contas, assim como um relacionamento humano, só sabe quem está dentro. No meu relacionamento com Deus, só sabe eu que estou dentro. Então, é algo muito pessoal. Tem uma perguntinha aqui, David, para você. De que maneira o seu relacionamento com Deus o protege das tentações? De que maneira você está firme com Ele, Ele pode te livrar das tentações? Exatamente, estando inserido no relacionamento já é um ponto importante para você estar protegido. Davi falou que devemos estar na sombra do Onipotente. Isso é relacionamento. Quando você se entrega ao relacionamento com Deus, você fica protegido das tentações, mas sendo advertido também através da palavra. Legal, legal. E Jesus ele faz isso, né, Clara? Quando ele é tentado ali pelo inimigo, do Satanás, o que é que ele fala? Está escrito. Toda a resposta dele era: está escrito. Então, a palavra, né, o que o David tem falado, de fato, ela faz com que a gente possa ter esse relacionamento com Deus, fortalecendo nosso relacionamento com Ele, passando tempo com Ele, né? Isso é muito importante para a gente vencer as tentações. A gente só consegue vencer as tentações quando a gente tem certeza da nossa identidade nele. E a nossa identidade a gente só acha na palavra. Na parte de quarta tem um ponto bem interessante, que Adão, né, aqui fala sobre Adão e Eva. E aí, na hora que eu estava lendo, eu perguntei, né? E acho que é uma pergunta de muitos jovens hoje em dia. Será que Deus não foi muito radical por conta de uma mordidinha numa fruta? O que você acha? Não. E aí, cara? Até parece um pouco assim, Deus sendo radical demais, mas Deus é justiça. O amor, ele é equilibrado com a justiça. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus precisava expulsar eles, né, por conta desse pecado. E hoje, como é que Deus trata o pecado dos seres humanos? Infelizmente, pessoas acham que Deus é romântico demais. É um adolescente romântico que ama e que não traz justiça. Porque quando a gente estuda as escrituras, a gente percebe que Deus sempre é amor, mas também é justiça. E o principal hoje, Deus vai acabar com o pecado. E pessoas por estar agarradas ao pecado, infelizmente, vão ser destruídas. Mas o ponto principal de Deus é o amor, mas também é a justiça. Então Deus ele não pode deixar a justiça e amar demais.
é equilibrado. Então amor e justiça é algo equilibrado. E esse faz parte da natureza de Deus. É como imaginar que Adão e Eva dentro do jardim só podiam comer só um fruto. Imagina se tivesse que comer só um fruto todo dia. Aí era complicado. É complicado, né? E Deus deu uma grande variedade para eles, podiam comer de tudo, só não podiam fazer uma coisa. Né? E se o jogo, né? Se a história trocasse, né? Se eles pudessem comer só um fruto ali durante todo aquele tempo, todos os dias, toda hora, toda vez que a gente tivesse fome, comer só um fruto, só ter uma opção, e Deus exigisse tanto deles. Na verdade, o amor de Deus é tão grande que Ele nos dá tantas opções e nos exige somente uma coisa, que é a obediência a Ele, né? Verdade. E pode parecer algo simples, mas era muito complexo, né? Não era só morder, não era só comer. Tinha aquilo por trás, que era a desobediência deliberada de Deus, daquilo que Deus estava pedindo. E muitas vezes, David, hoje em dia, né, a gente faz a mesma coisa que Adão e Eva podem ter pensado. Mas é só isso. Mas Senhor, foi só isso aqui, foi só dessa vez, foi só isso. E muitas vezes a gente cai no mesmo erro, né? Que Adão e Eva eles caíram também. Mas, David, fala um pouquinho sobre a questão das escolhas. Porque no final das contas, estava por trás ali a escolha de Adão e Eva de obedecer ou desobedecer. Como é que hoje em dia a gente pode entender sobre as consequências das nossas escolhas? Muito bem, né? Algumas pessoas poderiam se perguntar: por que Deus não tirou a árvore do jardim? É uma pergunta até questionável e sincera. Por que Deus não tirou? Mas se Deus tivesse tirado a árvore do meio do jardim, esse livre-arbítrio que a gente tem seria falseável. E Deus estaria duelando com o seu caráter. Então Deus deixa a árvore para mostrar as escolhas como nós seres humanos poderíamos tomar, como eles tomaram também. Então as escolhas, ela é fundamental e também uma arma, porque se você escolher as coisas para o mal, você vai colher para o mal. Mas você escolher para o bem, você vai colher para o bem. E por detrás daquela escolha tiveram que a morte, né, infelizmente. E hoje a gente sabe, se a gente escolher pro lado do pecado, a gente vai colher a morte eterna, porque o lado do pecado é a morte, né? Então, se hoje a gente escolhe estar com Jesus ou se entregar a vida para Jesus, Ele é a vida. Ele mesmo fala, né? Eu vim para que tenha vida em abundância. Então, as nossas escolhas já definem muito o que a gente vai viver, se é algo eterno ou se é algo transitório, né? Legal, legal. E graças a Deus que a escolha é nossa, né? Imagina aí, claro, ter que depender da escolha de outra pessoa. Seria difícil, né? É muito complicado, né? A gente estaria ali emaranhado ali, dependendo da situação da ação de outro. Né? Você não seria ali meio que o protagonista da sua própria história. Você precisaria depender de outra pessoa. E por nós ser uns seres individuais, personalidade, a escolha é um dom que Deus nos deu. Sim, sim. E elas não completam as escolhas, porque a gente tem o poder de escolher. A gente tem a arma mais poderosa do mundo. Por mais que as pessoas acreditem que existe bomba, que existe, né, bombas nucleares, essas armas, mas a escolha é uma arma também, né, e a gente deve tomar a atitude certa a gente da batalha das escolhas. Verdade, verdade. Raio de esperança. Interessante, porque depois do pecado, depois do ato do pecado, Adão e Eva tentam resolver do jeito deles, o famoso jeitinho brasileiro. O que é que eles fazem? Estamos sem roupa, o que é que ele vai fazer? Vamos nos cobrir. Como se a única consequência, né, fosse a nudez. Mas na verdade era algo muito mais complexo. E quando a gente fala sobre isso, David, como é que você entende essa atitude de Adão e Eva e muitas vezes com nossas atitudes hoje em dia, de querer dar um jeitinho, de querer resolver do nosso jeito? Infelizmente a gente tem essa tendência de pensar sobre isso. Olha, eu vou dar meu jeito. Certa vez o jovem rico perguntou para Jesus: que te faço eu, bom mestre, para conseguir a vida eterna? Uma pergunta inexultada, porque ninguém pode ser salvo por completo, sozinho. Não conseguimos dar um jeito para a salvação. No caso de Adão e Eva foi exatamente isso. Eles se vestiram achando que seriam ali cobertos, mas na verdade ali se tratava da plena salvação deles. Nós, como seres humanos, não conseguimos ter a salvação por força própria. E quando Deus veste ele com a pele de cordeiro, estava simbolizando ali a salvação, que somente Deus que pode dar, que somente a salvação vem de Deus. Então eu não consigo garantir a salvação com minha própria mão, com força, mas apenas em Jesus Cristo. Eu sempre gosto de falar que Jesus tem várias personalidades. Ele é o pão da vida, ele é a água, ele é o maná, porque tudo o que eu preciso está em Jesus. E se eu preciso de salvação, se você precisa de salvação, está unicamente em Jesus. Era isso que Deus queria passar para eles ali: olha, vocês pertencem a mim, porque eu sou a salvação.
E depois de muito tempo, Jesus veio morrer, não somente por pecado deles, mas por nosso também, simbolizando aquele sacrifício lá. Legal. E diante desse parâmetro, eu fico imaginando a cena ali na hora, de quando Adão e Eva pecam e eles se dão conta do que eles fizeram. E eu fico imaginando o Satanás achando que tinha vencido a guerra, que tinha conseguido ali, né, ter sucesso no plano dele. E aí, de repente, Deus chega e acha que Adão e Eva ali atônitos já, esperando ali a sentença deles. Talvez esperando a morte na hora, Esperando né? já a morte na hora, porque era o que eles imaginavam que iria acontecer. Pensava que era instantâneo, né? E aí, Deus, ele pega e se dirige à serpente, primeiramente. E aí é interessante porque ele diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a gente vê que de imediato eles vão morrer. Eu acho que eles vão imaginando: meu Deus, eu não morri, cara. E aí Deus dá sentença para O que está acontecendo, né? o que está acontecendo? Qual que vai ser desenrolar aqui? E aí Deus dá a sentença primeiramente para a serpente, que é Satanás. E a gente vê que ali Deus já está dando a ponta da misericórdia, mostrando o seu amor e mostrando a sua misericórdia para com os nossos primeiros pais, né? E um parâmetro muito importante também dessa lição é que quando a gente vê que esse raio de esperança e esse relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus, que foi rompido, a gente vê que hoje em dia, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas que estão na igreja, estão com um relacionamento rompido com Deus. Houve uma quebra. E como fazer para poder, né, reconectar com Deus novamente? E aqui na lição tem uma frase aqui, que diz aqui no final, que diz assim: só podemos restaurar nosso relacionamento rompido com Deus quando reconstruímos nossos altares de adoração que estão em ruínas. Então, o segredo para a gente reconstruir nosso relacionamento rompido com Deus, caso tenha havido alguma quebra, é justamente restaurar o altar de adoração. E o que é essa adoração, gente, para nós? Quais são os elementos que nós podemos usar para renovar essa adoração para com Deus? Olha, meu passo importante, porque isso até é um ato espiritual, o altar, é colocar a nossa identidade em Deus, para que a gente possa realmente ter esse altar restaurado. É a nossa vida esse altar que ela está se referindo. Então devemos colocar a nossa identidade em Deus para que Ele possa restaurar esse altar que é a minha vida. E um elemento muito interessante também é que muitos jovens, quando estão com relacionamento rompido com Deus, deixam de adorar literalmente, cantar música, cantar louvores a Deus. Então acho que o primeiro passo aí é abrindo mão, né, de algumas músicas talvez seculares que ouça e começar realmente a adorar a Deus através de uma canção que você goste. Isso é muito importante também. Legal. Porque assim, a adoração, ela faz parte da nossa vida como um todo, né? Sim. Então, se algum aspecto da adoração está ali corrompido, né, está apagado ali, então toda a nossa vida devagarzinho vai sendo colocado para mais longe de Deus. E no final das contas, nenhuma mudança no jogo, né? Porque Adão e Eva, a situação de Adão e Eva parece que se repete. Aquilo, parece que a história vai se repetindo, né? Só muda o tempo, mas a história se repete. Não há nada de novo, né, debaixo do céu. Parece que os mesmos pecados, a mesma desobediência que Adão e Eva eles faziam, nós hoje em dia nós também fazemos. Mesmas reações. Só muda a cultura, interessante. Só muda a cultura e o ambiente, mas a mesma coisa vai se repetindo. É verdade. Mas, David, no sentido de... A gente já falou muito no sentido pessoal, mas no sentido coletivo. Como eu posso ajudar alguém cujo relacionamento com Deus está fragilizado ou corrompido? Então, além de eu fazer a minha parte, de manter essa relação boa, como é que eu posso ajudar alguém que está com esse relacionamento com Deus corrompido? O que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Olha, o primeiro passo é a gente ser um apoio humano, porque nós, seres humanos, a gente precisa de um apoio. Apoio médico, apoio de psicólogos, de psiquiatras e assim, etc. O primeiro passo aí é você apoiar essa pessoa para que ela possa voltar novamente. É o apoio. Nós fomos feitos a comunidade e para poder realmente dar esse apoio. Na Bíblia há 50 referências que falam uns aos outros. Jesus vai falando sobre isso. É exatamente esse apoio que nós precisamos dar a essas pessoas. Ser esse apoio, ser esse um bom amigo, melhor falando, né? Legal. Acho muito interessante também que quando eu lembro dessa pergunta, eu lembrei de uma fala de Ellen White, que ela fala em um dos livros dela, não me recordo agora qual, mas ela fala justamente sobre isso. Quando nós não temos fé, o que nós devemos fazer? E é justamente esse apoio que o David falou, é a gente buscar apoio nas pessoas. Quando a gente está com a nossa fé fragilizada, a gente tem que realmente buscar a ajuda das pessoas para que a gente possa conseguir renovar a nossa comunhão com Deus.
E não é errado, mas você pensa, mas minha fé não é suficiente, então não dá certo, eu tenho que arrumar minha fé. Mas na verdade você pode se apoiar na fé do seu amigo, para que ele junto a fé dele possa ajudar a sua também. Porque se não fosse assim, Jesus não tinha também operado muitos milagres baseado na fé dos amigos, né? O paralítico, né? Que ali a fé dos amigos ali, aquela perseverança dos amigos fizeram com que ele fosse curado. E muitas vezes na nossa trajetória cristã, quando nós estamos fragilizados, a gente vai precisar sim usar da fé do outro para conosco, para que a gente possa dar esse avanço, né? É um ponto importante nisso, é saber que a nossa fé não pode ser algo transmitível. A nossa fé a gente não pode transferir para as pessoas. Mas assim as pessoas podem nos basear em cima da nossa fé, como um apoio, como um espelho, né, na caminhada cristã, baseado uns aos outros, como eu falei. Jesus falou muito sobre isso. Podemos impactar, né, outras pessoas também. E a intercessão vem disso, né? Quando eu tenho fé que aquela pessoa pode sim ser salva, independente do que ela tenha feito, independente da situação que ela esteja. Eu tenho fé que Deus ele pode restaurar a vida daquela pessoa. E aí eu passo a interceder por ela através disso, né? Então é muito lindo o Evangelho, realmente. Daí, outra pergunta bem interessante que tem aqui que eu fiquei assim, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então tá boa essa daqui, viu? De verdade, eu nunca tinha parado Ainda pra bem que pensar você tá aqui nisso. pra responder. Pois é. Quando eu digo, meu Deus do céu. E o autor tem uma pergunta genial aqui. Olha só. Se Adão e Eva pecaram em um mundo perfeito, como podemos nós, que vivemos em um mundo caído, resistir às tentações de Satanás? Parece até ser meio irônico isso, né? É uma pergunta honesta. A gente deve se perguntar: como? Jesus ensinou isso usando está escrito, sempre referenciando a Bíblia. Como a gente vai vencer Satanás? Com nossas forças? Não, a gente não consegue lutar com um ser que é espiritual. E também somos ser espiritual também, mas somos fortes quando estamos em Deus, estamos diante das Escrituras. Então o passo aí é para você buscar a Deus diante da sua palavra. Usar também o está escrito, como Jesus usou, e assim venceu ele também. Devemos usar o está escrito, que significa a Bíblia, a arma, né? A nossa espada diante da guerra espiritual. Legal, né? Eu acho que quando a gente coloca Jesus, né, na balança aí, parece que ele é esse nosso grande exemplo, né? Jesus, ele é o segundo Adão, né? Então, se Adão ele errou, pecou no mundo perfeito, Jesus ele vem para acertar um mundo caído. Então, ele mostra que é possível, né? Claro que assim a gente nunca vai alcançar, né, chegar no nível de Jesus, mas ele é o nosso grande modelo aí nessa jornada, né? E quando a gente olha também para a vida, né, a situação de Adão e Eva, a gente aplica aí para a gente. Adão e Eva, eles culparam uns aos outros por suas próprias decisões. O que isso lhe diz sobre si mesmo? Então, sobre a natureza do ser humano, né? Já que depois eles começaram a culpar uns aos outros. Ali a gente percebe que teve o vitimismo, sempre se colocar em vítima. E não acharam o culpado e foram colocando na cobra, Adão, em Eva, e assim depois caiu a culpa em onde? Em Deus. O vitimismo, né? Sempre se colocar em vítima é algo perigoso, porque você não assume as suas responsabilidades e sempre acha culpado pelas suas escolhas. Mas como eu falei, a nossa escolha é que define o nosso futuro. Então o nosso caráter é a soma das nossas escolhas. E foi assim com Adão e Eva. Eles decidiram, escolheram e teve suas consequências. Mas mesmo assim Deus ainda resolveu salvar e amar. Amém, né? Essa vitimização é muito interessante, porque Adão, né, Deus pergunta por que vocês fizeram isso, né? E aí um joga pro outro, mas ninguém assume a culpa, como você falou. E muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Ah, por que você sai da igreja? Ah, porque as pessoas são assim, 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 assado. Ah, por causa de fulano, ciclano, não sei o quê. Mas nunca sabe o eu. Não, eu estava fragilizado. Nunca assumiu o pior, né? Sabe, né? Tipo, eu estava fragilizado, eu errei, vacilei com Deus também. Então, pelo fato da minha comunhão estar fragilizada, eu acabei caindo. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então a gente precisa ter esse paralelo, essa mudança de pensamento, que a minha escolha não pode ser afetada pela atitude de uma pessoa comigo. Se a pessoa agiu errado comigo, é através da minha escolha que eu vou ter que fazer ali, de estar diariamente aos pés de Deus, porque não foi o irmão da igreja que morreu na cruz por mim, foi Jesus, né? Exatamente. Mas, pessoal, a gente poderia estar falando aqui, né, durante horas e muitas horas, mas vamos já partir aqui para o ponto final, né? Já para os finalmente, digamos assim. Vamos falar aí considerações finais. David, suas considerações finais, uma aplicação aí. Olha aí para a câmera e fala diretamente
ali para a galera que está acompanhando a gente? Olha, mesmo que você pareça estar perdido, que também um tempo já me encontrei assim, me achando perdido, mas Deus tinha um plano alternativo em minha vida e hoje estou aqui contando isso para vocês. Satanás, ele faz parecer que nós não temos mais soluções, que a gente está perdido, que não há mais esperança. Mas é onde que surge o raio de esperança. O próprio Jesus veio a este mundo, se encarnou como humano, para nos conceder a salvação e a esperança. E você hoje que se encontra talvez perdido com esses pensamentos, lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou, né? Ninguém sobe ao Pai se não for por Ele próprio. Então, o meu conselho que eu dou diante de tudo isso que aprendemos hoje é que devemos a cada dia caminhar por rumo que é os braços de Jesus. Amém, amém, amém. Clara, considerações finais? A minha consideração final, basicamente, para vocês jovens, é não se escondam de Deus, porque é impossível o ser humano fazer isso. Então, por mais que você esteja tentando fugir de Deus, tentando fugir do propósito que Ele tem para sua vida, saiba que não tem como você se esconder de Deus. E que a única alternativa, talvez para você, talvez não, eu tenho certeza que a única alternativa é você se entregar de fato nos braços do seu Redentor. Porque você é a criatura e Ele é o Criador. Não tem como vocês viverem separados. Vai sempre ficar aquele algo faltando. E esse algo faltando é justamente o relacionamento com Deus. Então não se esconda, só se lance nos braços de Deus, que você vai ver a sua vida espiritual dando um salto, indo de 0 a 100. Amém, amém. Adoração de volta ao altar. Deus, Ele quer estar ali no centro da nossa adoração, né? Ele quer ser o sacrifício, Ele quer estar ali. E depois, né, que teve o pecado de Adão e Eva, Deus até, Jesus, ali tudo, Deus ele coloca o sacrifício para apontar para o sacrifício de Jesus, né? Então, Ele fez esse grande sacrifício por nós, que a gente possa entender isso, que a gente possa colocar em prática também as lições aprendidas nessa semana, para que assim a gente possa constantemente fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Vamos finalizar então com uma oração, pode ser? Clara, pode orar conosco? Oremos. Querido Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Deus, e através do estudo dessa lição, que foi muito abençoado, nós rogamos ao Senhor para que o Senhor venha tocar a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que estará assistindo, Deus, e que elas possam entender o real propósito pelo qual o Senhor criou elas, que é justamente ter comunhão contigo, de viver ao teu lado, Deus. Amém. Não há nada que o Senhor não possa fazer, por isso, Senhor, realiza talvez o impossível que essa pessoa acha que não pode acontecer na vida dela, talvez ela ache que ela não tem mais solução, como já falamos aqui, mas o Senhor é o Deus do impossível. Por isso nós entregamos a vida de cada pessoa em Tuas mãos. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E é isso aí, pessoal. Estamos finalizando o episódio falando um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina Jovem. Eu espero que você possa ter gostado, possa estar acompanhando conosco também aí os próximos episódios, não é mesmo, Clara? Justamente. Todas as informações que vocês precisam vai estar na nossa bio, bem embaixo, né? Acompanhe a gente no Instagram, sigam a gente no Instagram. Se você não segue o nosso canal do YouTube, siga também. O do nosso amigo David também vai estar aqui, o meu também, o do pastor. Então, vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês estarem seguindo a gente e estar por dentro de todas as novidades. Show! Outra coisa muito importante também que eu quero falar para os jovens é que se você não adquiriu a sua lição, adquira, porque é muito importante. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. E assim, tá muito bonita, então adquira a sua lição, compre ela, apenas R$13,10. Olha aí, vale a pena comprar. Vale a pena, gente. Eu acho que eu prefiro 1000 vezes a física do que a online, né? Porque dá pra fazer marcações direitinho. Então adquira a sua lição. Verdade. David, se despeça aí, pessoal. Bem, para mim é um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade que eu tive aqui. Deus possa abençoar cada um de jovens, que possamos a cada dia continuar firmados no caminho do Senhor. Em breve Jesus estará voltando, possamos a cada dia continuar. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima.